E aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Quando se fala em smartphone premium, principalmente aqui no Brasil, fica difícil pensar em produtos que não sejam da Samsung ou da Apple, com a sua linha de iPhones, ou se tratando de Samsung com os dobráveis ou a família Galaxy S. Não que não existam alternativas, temos aí, por exemplo, o Xiaomi 11 e mais recentemente o Xiaomi 12, temos também o Zenfone 8, o Zenfone 8 Flip da Asus. Então existem opções de outros fabricantes, mas dificilmente eles conseguem bater os smartphones da Samsung e da Apple quando se fala em qualidade e em recursos. E claro que eu também não posso deixar de citar a Motorola, que é a segunda maior fabricante de smartphones aqui no Brasil e só fica atrás para a própria Samsung. A Motorola tem trazido alguns modelos mais premium, como o Moto G100, o Moto G200, mas a sua linha top acaba sendo a família Edge. Eles voltaram ao mercado de smartphones premium com o Edge Plus alguns anos atrás e depois eles trouxeram aí a família Edge 20, sendo o seu principal representante o Edge 20 Pro, sendo este o modelo mais poderoso da série. E agora, mais recentemente, tivemos a chegada aqui do Edge 30 Pro, que trouxe algumas novidades não só para a linha Edge, mas também para toda a família da Motorola, estreando, por exemplo, o carregamento sem fio, trazendo também o carregador mais potente já lançado no smartphone da Motorola, então temos várias novidades. Mas será que o Edge 30 Pro consegue bater de frente com smartphones como, por exemplo, aqui o Galaxy S22 Ultra, ou o Galaxy Z Flip 3, é o que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. A gente vai falar justamente do Edge 30 Pro e dessas qualidades e o que o aparelho ainda precisa para convencer as pessoas a levá-lo para casa ao invés de levar um smartphone da Samsung ou da Apple. Então a gente vai discutir esse assunto, mas antes eu quero pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o Brasil Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek você também. Quando a gente pega aqui um smartphone da Samsung ou um smartphone da Apple, smartphones da categoria Premium, a gente nota que esses produtos costumam trazer um excelente conjunto em todos os aspectos. Nem sempre eles são os melhores em tudo, mas o seu conjunto acaba sendo excelente. São smartphones que contam com uma performance incrível, com câmeras maravilhosas, com uma tela com uma excelente qualidade e o seu acabamento também acaba sendo premium. Normalmente eles trazem proteção contra água e poeira também, então temos aqui smartphones realmente com recursos bem legais e que acaba até gerando a dúvida entre as pessoas entre escolher um smartphone da Apple ou um smartphone da Samsung. Mas aí fica correndo por fora os smartphones premium de outros fabricantes. E no caso da Motorola, temos aqui a situação mais curiosa, porque a Motorola, como eu falei para vocês anteriormente, é a segunda maior fabricante de smartphones aqui no mercado brasileiro. Eles trouxeram alguns smartphones bem interessantes, como eu já falei, o Moto G100, o Moto G200, o Edge Plus e também o Edge 20 Pro. Mas nenhum desses smartphones acabou batendo de frente realmente com os modelos da Apple ou da Samsung. Traziam algumas qualidades, mas em alguns pontos acabavam ficando um pouquinho para trás, principalmente na questão da câmera, na falta de proteção contra água e poeira e até de alguns recursos que a gente sempre encontra em smartphones premium, como por exemplo o carregamento sem fio, um recurso que quase nunca, eu acho que nunca na verdade, estava presente nos smartphones da Motorola. Eles trazem algumas opções bem legais, como chipsets poderosos, vem com uma solução térmica bastante legal também, conta nos modelos mais recentes também com Red 4, que permite utilizar o smartphone conectado a uma TV ou um monitor e usá-lo no modo desktop, uma opção bem interessante, mas ainda assim faltavam alguns recursos. Agora, com o Edge 30 Pro, podemos dizer que a Motorola deu um passo bem interessante para se aproximar dos seus concorrentes da Samsung e também da Apple. O Edge 30 Pro é um smartphone que traz um acabamento muito bom, por exemplo, ele conta com a tampa traseira em vidro e uma coisa que eu notei nesse aparelho é que ele melhorou muito em câmeras, ele está bem melhor do que as gerações anteriores. Mas será que isso já é suficiente para bater de frente com os concorrentes? Bom, vamos analisar aqui o Edge 30 Pro. Em tela, o aparelho está incrível, isso já acontecia com o Edge Plus e principalmente com o Edge 20 Pro, onde temos um display OLED com taxa de atualização de 144 Hz e uma qualidade que eu acho realmente muito boa. É uma tela que não fica deixando nada a desejar para os concorrentes, aqui trazendo 1 bilhão de cores. Talvez algumas pessoas possam reclamar da resolução dessa tela, de ser Full HD e não Quad HD. Mas acreditem, isso acaba não sendo problema para o aparelho, até porque smartphones como o S22 Plus, ele vem com a configuração de resolução padrão em Full HD. Ele traz suporte a resolução Quad HD, inclusive com a taxa de atualização de 120 Hz,
mas de fábrica ele vem configurado para resolução Full HD Plus para não consumir tanta energia. E se o aparelho já vem com essa resolução, pode acreditar que ela é mais do que suficiente para você já ter uma imagem com uma boa qualidade. E pelo conjunto aqui da tela do Edge 30 Pro, acredito que ninguém vai sentir falta de qualidade aqui em relação à imagem do display. É uma tela com cores muito vibrantes, com um excelente contraste, com uma ótima qualidade e ainda contando com a taxa de atualização de 144 Hz, que garante uma interface bastante fluida, bastante suave. Bom, então tela não é um problema para esse aparelho e honestamente não era já há algum tempo. Tanto o Edge 20 Pro quanto o Edge Plus já traziam displays com uma qualidade bem legal. Em relação à conectividade, o aparelho também está muito bom. Ele conta com Wi-Fi 6E, a versão mais atual, Bluetooth 5.2, traz conexão USB tipo C 3.1, inclusive com suporte a DisplayPort 1.4. Pelo menos teoricamente é possível conectar o Edge 30 Pro a um monitor 8K e exibir vídeos em 60 quadros. Pelo menos teoricamente isso é possível. O aparelho ainda conta com NFC e um detalhe bem legal dessa geração é que o áudio estéreo voltou. O Edge 30 Pro traz 2 alto-falantes, um em cada ponta e com uma qualidade sonora bem legal. Inclusive, além do som estéreo, ele também traz o suporte ao Dolby Atmos. Então, a qualidade sonora desse aparelho está muito boa. E um ponto onde reclamaram muito do Edge 20 Pro era justamente o áudio, que passou a ser mono. Mas aqui no Edge 30 Pro, ele voltou a ser estéreo. E conforme vocês estão ouvindo, né, a qualidade também é legal. E outro ponto positivo, uma novidade aqui do Edge 30 Pro, é que ele finalmente traz suporte ao carregamento sem fio. Ele suporta carregadores sem fio de até 15 watts, algo que a Motorola não oferecia para os seus aparelhos anteriores. E falando de carregamento, ele ainda possui um carregador de 68 watts na caixa, um carregador que pode até ser usado para carregar notebooks com entrada USB tipo C, bem interessante. E para vocês terem uma ideia, é possível carregar metade da bateria do Edge 30 Pro em apenas 15 minutos. Tudo bem que em relação ao Edge 20 Pro, a capacidade da bateria diminuiu um pouquinho, de 5.000 mAh caiu para 4.800 mAh. Mas com o suporte ao carregamento de até 68 watts, mais o carregamento sem fio, eu acredito que a gente ganhou aqui nessa geração. Bom, enquanto ao acabamento e a resistência, aí aqui a coisa já começa a ficar um pouquinho preocupante para o Edge 30 Pro. Ele traz o acabamento aqui da tampa traseira feito em vidro e particularmente o aparelho é muito bonito. Traz aqui um conjunto de câmeras bastante imponente, mas as bordas são feitas em plástico. Apesar que o acabamento é bom, tanto que muita gente achava que as bordas do Edge 30 Pro eram feitas em metal. Eu particularmente só sabia que o acabamento era em plástico porque a própria Motorola, em uma videoconferência, informou pra gente. Quem acompanha o canal do Brazilian Geek sabe que o meu vídeo aqui do Edge 30 Pro saiu depois de outros canais, justamente porque eu estava de férias quando o aparelho chegou aqui para testes. Então antes de gravar o vídeo, eu tive a informação de que as bordas eram feitas em plástico, mas muita gente disse que a borda era feita em metal, então temos aqui um acabamento com uma qualidade bem legal. Agora, em relação à proteção, aqui o Edge 30 Pro já fica bem mais atrás do que os principais concorrentes. Isso porque o aparelho não traz certificação IP contra sólidos e líquidos. Ele até traz a proteção contra respingos, que já é algo comum em smartphones da Motorola, mas tem nenhum tipo de certificação, enquanto que concorrentes como o S22 Ultra, até mesmo, né, o Galaxy Z Flip 3, ou o iPhone 13 Pro Max, esses aparelhos trazem a certificação IP contra sólidos e líquidos. Então na prática ele até tem proteção contra respingos, mas não tem proteção contra poeiras ou submersão à água, pelo menos ele não tem uma certificação em relação a isso. Outro problema está em relação à resistência. O Edge 30 Pro traz o Gorilla Glass, mas é o Gorilla Glass 5, na parte traseira aqui, nessa tampa traseira. Enquanto que a parte frontal, onde fica o display, traz proteção Gorilla Glass 3. E isso é um pouco estranho. Para vocês terem ideia, temos aqui no S22 Ultra o Gorilla Glass Victus Plus, tanto na traseira quanto no vidro aqui que cobre o display. Então, até mesmo na questão da resistência, o Edge 30 Pro acaba ficando um pouquinho atrás dos seus concorrentes. Mas sempre o ponto mais controverso dos smartphones premium da Motorola estão nas câmeras. Apesar de trazer um bom conjunto, eles sempre ficaram abaixo dos concorrentes da Samsung e da Apple nesse quesito. O Edge 30 Pro traz algumas boas e algumas más notícias. Eu vou começar falando das boas. Algo que eu percebi é que o aparelho está com câmeras bem melhores, até mesmo a câmera frontal está fazendo fotos e vídeos bem melhores. Aliás, gostei muito da estabilização de imagem aqui do Edge 30 Pro. Houveram momentos onde eu fiz gravações caminhando, onde parecia que eu estava parado, tamanha a estabilização de imagem, gostei muito desse aspecto.
Algo que é positivo também é que já faz algum tempo que a câmera ultra-wide dos smartphones da Motorola trazem autofoco e, consequentemente, o suporte ao modo macro, que é um recurso bem legal e que você pode usar para fotos e para vídeos. E por trazer uma lente ultra-wide com uma qualidade melhor do que as lentes dedicadas para o modo macro, normalmente esses smartphones conseguem trazer fotos e vídeos usando o modo macro com uma qualidade bastante superior. Mas ainda assim os smartphones premium da Motorola ficavam atrás em qualidade de fotos e principalmente na qualidade de vídeos em relação aos seus concorrentes. O que eu notei aqui com o Edge 30 Pro é que ele está bem mais próximo aos smartphones premium dos concorrentes. Melhorou na qualidade das fotos e também na qualidade dos vídeos. Acredito que ainda não chegou lá, mas a Motorola aos pouquinhos está avançando. Agora eu vou falar das más notícias. E aqui temos um ponto bastante complicado para o Edge 30 Pro. Imagina que temos aqui um aparelho com 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, chipset Snapdragon 8 geração 1, ou seja, um baita hardware, mas ainda assim o Edge 30 Pro não consegue filmar em 4K 60 quadros. E pior, o Edge 20 Pro, o seu antecessor, ele ainda conseguia filmar em 4K 60 quadros com a câmera principal, algo que pelo menos nesse momento não é possível fazer aqui com o Edge 30 Pro. Então, em alguns pontos, o Edge 30 Pro até piorou em relação à geração passada. Tudo bem que o aparelho consegue filmar em 8K, o que mostra o seu poder de processamento, mas o 8K é uma resolução que vai ser usada em pouquíssimas situações, em situações bastante específicas, enquanto que o 4K 60 quadros é um recurso que é usado com mais frequência e que acaba sendo mais útil e existe uma demanda principalmente nos smartphones premium. Mas em todo caso, o Edge 30 Pro consegue filmar com a câmera principal em 4K 30 quadros por segundo. Algo que também é possível fazer com a câmera frontal. A câmera frontal ela não filma a 60 quadros, filma apenas em Full HD e em 4K a 30 quadros. E aqui, outra notícia ruim. A lente ultra-wide, apesar de trazer o autofoco, permitir o uso no modo macro, ela filma no máximo em Full HD a 30 quadros. Aqui eu estou mostrando a câmera principal, ela está configurada para filmar em Full HD a 60 quadros, mas vejam que a câmera ultra-wide fica indisponível nesse modo. É um pouco estranho, principalmente quando estamos falando aqui de um smartphone tão poderoso quanto o Edge 30 Pro. Então, nessa geração, eu acredito que no geral a qualidade de fotos e vídeos, vocês verão isso no review do aparelho, mas no Unboxing Impressões eu já mostrei várias fotos e muita gente elogiou principalmente a câmera frontal pela qualidade das imagens. As fotos ficaram com cores bastante vivas, com uma boa definição. Então, no geral, o Edge 30 Pro está com uma qualidade legal de fotos e vídeos, mas ainda fica abaixo dos concorrentes, principalmente na questão dos recursos, devendo modos como, por exemplo, o 4K a 60 quadros por segundo. Bom, e depois de tudo isso, o que a gente pode concluir em relação ao Edge 30 Pro? Eu até posso dizer para vocês que a Motorola está no caminho certo. Na videoconferência, onde eles fizeram a apresentação do produto para a gente, para os criadores de conteúdo, eles até mencionaram que estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento na área de câmeras. Então a tendência é de que as câmeras dos smartphones da Motorola, principalmente da família Premium, devem melhorar bastante nas próximas gerações. E a gente vê que realmente existe um progresso em relação aos seus aparelhos. O Edge 30 Pro é uma prova disso. Mas também é fato de que eles ainda estão atrás dos principais concorrentes da Samsung e da Apple quando se fala em qualidade de fotos e de vídeos também. E acredito que a Motorola também poderia investir na certificação IP contra água e poeira nos seus aparelhos, pelo menos na família Premium, para poder igualar em relação aos concorrentes. Até porque existe um potencial muito grande aí a Motorola crescer em relação à concorrência, mas para isso ela ainda precisa corrigir alguns erros que fazem com que aparelhos excelentes como o Edge 30 Pro ainda assim fiquem um pouco abaixo quando comparado com seus principais concorrentes. Bom, galera, o que você acha? Você acredita que o Edge 30 Pro já consegue bater de frente com os smartphones premium da Samsung e da Apple? Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião, o que vocês acham que esses aparelhos precisam melhorar. Ah, um detalhe importante que eu ia esquecendo de falar, né? O Edge 30 Pro melhorou muito em relação aos seus concorrentes, mas isso teve um preço e ele ficou bem caro. Acontece que o Edge 30 Pro está custando bem mais do que o seu antecessor, o Edge 20 Pro. Então tivemos aqui novos recursos, melhorias em relação à geração anterior, mas em compensação o Edge 30 Pro ficou bem mais caro do que o seu antecessor. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse aumento de preço, dos novos recursos do Edge 30 Pro e se você compraria esse aparelho ao invés de um smartphone premium da Samsung ou da Apple. Deixe aqui nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. E não esqueçam também de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!